Então, boa tarde. É um grande prazer que nós estamos dando início a mais um ciclo de palestras. Nossa ideia é fazer uma palestra, pelo menos por mês, uma palestra um pouco diferente das palestras tradicionais acadêmicas que nós fazemos normalmente. Então, o Dr. Gilberto Mioar, que foi convidado hoje, ele não é farmacêutico, mas ele vai dar um ar diferenciado para a nossa profissão. Para mim, assim, é um prazer muito grande tê-lo aqui, Gilberto, porque você é um dos meus afetos. Vou fazer uma declaração em público. Eu acho assim, nós temos muitos afetos na vida que a gente nem conhece. Às vezes é um artista de cinema, um político, é um escritor, é um cronista. E o Gilberto, ele é professor, psicólogo, antropólogo, e ele fala muito na rádio, tem um site, e tudo que ele fala, para mim, me faz muito bem. Por isso que eu convidei hoje aqui para socializar com o meu grupo um pouco da sua forma de ser e de se expressar perante a vida. Essa palestra vai ser gravada e nós vamos disponibilizar na internet para que as pessoas possam conhecer um pouco da psicologia do ser humano. Gilberto, fica à vontade. Está em casa. Obrigado, Marisol. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Bom, eu não sou farmacêutico, mas a nossa ideia é a seguinte: eu queria comentar um pouco a respeito das características, né, do jeito de ser brasileiro, que nos faz brasileiro. E eu tenho certeza que vocês vão poder fazer uma reflexão, né, a respeito da profissão de vocês, do trabalho de vocês, ligado a farmácia, né? E de certa maneira eu imagino que conhecer um pouco pelo ponto de vista antropológico e da psicologia social o que é ser brasileiro, isso possa ajudá-los de alguma forma. Então eu dirigi o nosso encontro aqui. Na primeira parte eu vou comentar a respeito desse tema, o jeitinho de ser brasileiro. Não quero me parecer um teórico, não é uma aula, então as causas disso a gente pode discutir no final, se alguém fizer alguma referência biográfica ou discutir até as origens disso que nós vamos discutir, né? Mas não é uma aula. Então vou falar um pouquinho desse jeitinho brasileiro, do jeito de ser brasileiro, e depois vou tentar fazer uma ligação com o trabalho de vocês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender quando nós queremos entender o que é uma sociedade, uma cultura, é imaginar que todas as sociedades elas estão em movimento, elas estão indo numa direção. Normalmente as pessoas dizem que há uma evolução humana, etc., no sentido social. Não há evolução em direção única, né? Não existe assim um movimento em que todas as sociedades estão crescendo e indo numa direção única. Mas cada sociedade tem uma lógica própria, né? Ela tem aquilo que os sociólogos chamam de eixo sagrado, que é o lugar para onde todas as pessoas daquela sociedade gostariam de ir, de ser, de estar, de ser reconhecido como pessoas que ocupam aquele lugar na sociedade. Por exemplo, se nós pensarmos na Índia, né, o que se valoriza na Índia é a espiritualidade, um dos aspectos. Então, as pessoas que ocupam esse lugar são pessoas que ocupam status, né, e são mais valorizadas que outras pessoas que não ocupam esse lugar. Assim, nós temos em várias sociedades, dá para fazer até um gráfico, por exemplo, a sociedade americana está voltada para frente e para o futuro. A sociedade africana, por exemplo, está voltada para a ancestralidade. Tudo que o africano é no presente, ele tem como referência aquilo que os seus ancestrais passaram para eles. A nossa sociedade brasileira, né, ela é extremamente paradoxal.
é uma sociedade nova, novíssima. Ela está ainda em organização e ela é cheia de movimentos, né, que se confundem. Mas se vocês olharem o calendário nacional, vocês vão entender melhor o que é o Brasil. Né? Vocês vão ver que existe lá um movimento que faz uma espécie de onda assim, do profano ao sagrado, da ordem e da desordem. Então nós temos no começo do ano o Carnaval. O Carnaval é uma semana que serve para inverter a sociedade, o ritual da desordem. Nós temos 3 grandes rituais que organizam o povo brasileiro. O primeiro é o Carnaval, que é um ritual. É um ritual que celebra a inversão da sociedade. Pobre vira rico, rico vira pobre, homem vira mulher, mulher vira homem, profano vira sagrado, sagrado vira profano. Então nós fazemos o que nós gostaríamos, nosso imaginário, de fazer no Carnaval. E depois desse movimento de uma semana, que se dá, não se esqueça que isso se dá há muito tempo. Todo ano esse ritual se repete. E a função do ritual é marcar a sociedade, marcar aquilo que o povo deve ser e o que ele é. Bom, o segundo movimento é o movimento contrário. O ritual que vai fazer o movimento contrário de depuração do Carnaval. Ele vai colocar de novo a sociedade em ordem. E nós temos então que ir lá no nosso templo religioso, depurar, limpar, fazer penitência e organizar de novo a sociedade, que é a Semana Santa. E aí, entre muitos outros rituais, nós temos um outro ritual, que é a Semana da Pátria, que representa a presença do Estado, a ordem, a disciplina, o trabalho. E é uma semana assim que não muito comemorativa. Curiosamente, no Brasil, essa é uma semana diferente, por exemplo, da independência norte-americana, 4 de julho, de outras comemorações mais efusivas. Essa comemoração é um pouco enfraquecida. Então nós podíamos dividir o resultado desses 3 rituais, dividem o povo brasileiro em 3 classes de pessoas: os que se divertem, os que rezam e os que trabalham. Os que se divertem, então, são o fruto dessa tradição do povo brasileiro, um povo alegre, um povo bacana, um povo divertido, um povo que está sempre de bom humor, um povo que, curiosamente, vai designar aqueles que trabalham de Caxias. Caxias é o patrono do Exército Brasileiro. Então, nós temos nessas 3 dimensões, a grande concentração de brasileiros se dá mais em torno dessa identidade ligada àquilo que a própria exterioridade, as próprias outras sociedades nos reconhecem como um povo alegre, um povo divertido, um povo amável. Ninguém olha o Brasil no sentido de que nós valorizamos o trabalho como a nossa identidade. Eu estou dizendo que todos os brasileiros não veem o trabalho como algo bom, mas certamente uma grande categoria de brasileiros entendem que o trabalho é algo meio sacrificial. Tanto que nós vemos um movimento de bipolaridade no humor brasileiro. Sexta-feira é o dia da alegria, é o dia do prazer, é o dia do indivíduo. Segunda-feira é o dia do coletivo, do anonimato, da tristeza. Nós temos uma outra conotação relacionada ao trabalho, que é essa categoria de pessoas ligadas à disciplina e à ordem, marcadas pelo ritual simbolizado pelos símbolos da pátria. O fato de existirem símbolos, imagens de pessoas que têm essa representação. Por exemplo,
Se vocês pegarem a grande sacada da Rede Globo, a Rede Globo promoveu um programa que chama-se A Grande Família, né? E nós temos de um lado o representante daqueles que se divertem e que são alegres, que é o Agostinho Carrara, o nome de santo e no diminutivo, né? Nós brasileiros somos afetivos, carinhosos. E do outro lado nós temos o Caxias. Quem é o Caxias? O Irineu, que é o chato, certinho, que faz a coisa certa. Fiscal, contra a corrupção. E na outra ponta nós temos o Agostinho, que representa os nossos heróis. Os heróis brasileiros são heróis divertidos, são heróis que têm ginga, jogo de cintura, são heróis ligados àquilo que até recentemente se valorizava muito no Brasil, e a Rede Globo trocou o termo malandragem, malandro, hoje a Rede Globo trocou por irreverente. Mas até menos de 5 anos, esse termo, ele era valorizado, fazer as coisas da malandragem. Mas nós temos no meio disso aqueles que rezam, né? Existe um sociólogo que escreveu uma obra aí, A Cabeça do Brasileiro, alguns de vocês devem conhecer. 60%, a estatística dele, 60% da população brasileira acredita que o seu destino está na mão de Deus. Então, aqueles que se divertem também são aqueles que rezam, né? Os que trabalham também, em parte, são os que rezam. Um país cuja religião, né, nós temos duas instituições que o brasileiro mais confia. Deus, a religião, representado por outras várias instituições, mas a religião. Em segundo lugar, a família. Nós confiamos muito mais na religiosidade, na família, por ordem: parentes, amigos, amantes, vizinhos. Nós temos essa relação. Primeiro, a família. Por isso que nós aprovamos o nepotismo. Nós aprovamos o jeitinho brasileiro. Em 2008, eu consegui convencer uma instituição de ensino a trazer para cá, para Curitiba, o Roberto Carlos Almeida e o Roberto da Mata, que é o antropólogo aí, mais citado no exterior, deu aula há 20 anos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, muitos anos escreveu as maiores obras contemporâneas que retratam o que é o Brasil brasileiro. E eu tinha um projeto, que era um projeto que chamava-se Chega Brasil com Jeitinho, não tem jeito. Então, eu passei de 2007, eu lancei esse projeto na rádio, fiz uma pesquisa imensa, apliquei milhares de questionários em instituições do ensino superior, tabulei esse estado, discuti, fiz uma discussão, fiz um projeto imenso. Aí tentei levantar uma bandeira em várias instituições, porque o jeitinho brasileiro, ele é a porta de entrada da corrupção. E, na verdade, a palavra jeitinho é uma máscara para que a gente não diga corrupção. Claro que tem o jeitinho, que é a criatividade brasileira, resolver as coisas pela criatividade. Não estou referindo a esse jeitinho, estou me referindo ao jeitinho de você, por exemplo, uma das perguntas do questionário que o Alberto Almeida fez, nesse trabalho dele, também sobre o jeitinho brasileiro, foi a seguinte: você vai num restaurante dar gorjetas a um garçom para não esperar a fila para sentar-se à mesa. É jeitinho, favor ou corrupção? Provavelmente pela pesquisa dele, um percentual aqui de no mínimo 20% vai responder que é favor, que é jeitinho, mas que não é corrupção. Então, eu pensando nisso, eu comecei a estudar o comportamento de universitários. E imaginei que os universitários teriam uma rejeição maior à ideia do jeitinho brasileiro, já que o conhecimento, o nível de instrução, poderia produzir um efeito reflexivo, etc.
Apliquei nas universidades o resultado comparado ao questionário do Almeida, aplicado no Norte do Brasil, no Sul, Sudeste, etc., muito mínimo, né? Ou seja, nós temos uma simpatia muito grande pelo jeitinho, que é o jeitinho. Existe o certo, existe o errado, existe o lícito e o ilícito, e existe o jeitinho. O jeitinho é uma forma de fazer o certo e o errado certo. Ele concilia, ele é bem típico daquela categoria de pessoas que gostam de se divertir, né? que não gostam de disciplina, de objetividade, de rigor, como ele não. Por isso o Agostinho é uma imagem idolatrada. Bom, nós depois a gente vai tentar ligar isso aí ao trabalho de vocês de alguma maneira. Uma outra característica, né? Eu dividi aqui em 4 características da sociedade brasileira. A primeira dela é uma sociedade paradoxal, por favor. Vou lá mais isso. Paradoxal. Nós temos a capacidade de conciliar o inconciliável. Nós gostamos de misturar muito as coisas. Sarapatel de Bustebode, Axé Music, Mangue Beat, Maracatu Atômico. Nossa comida predileta é o feijão e arroz, é o virado. Então, esse é um outro valor nacional, né? A mistura. A gente mistura remédio de tudo que é jeito, né? O sujeito compra um remédio, vai lá, compra outro, mistura. Inclusive existe até uma expressão, a mistura, fazer uma farmácia. Mas essa é uma outra característica, né? que nós misturamos o público e o privado. Nós agimos no público como se nós estivéssemos em casa. Nós tomamos conta do espaço público como ele fosse caseiro, como se fosse nosso. E em decorrência disso a gente vê aí termos como o significado do público como algo ruim. Fulano, por exemplo, a rua que é um espaço público no Brasil, a rua é entendida como um lugar ruim. Existe na rua meninos de rua. Se você quer xingar alguém, você diz, vai rua daqui, vai demitir alguém que está no olho da rua. Então a ideia de público e privado, ela representa essa outra característica nossa de fazer mistura, né? De fazer misturança. Aí tem uma outra característica, por favor, que é a cordialidade, né? O Sérgio Buarque de Holanda escreveu numa das obras dele um capítulo dedicado à cordialidade. Ele chama de brasileiro cordial, que é a afetividade. Essa é uma grande marca brasileira. Nós somos tremendamente afetivos. Agimos, o nosso voto é emocional. E a propósito de parentes, amigos e amantes, nós votamos mais na opinião do parente, do amigo, do amante, do que na nossa própria opinião. Nós confiamos muito, né? Essa coisa de confiança afetiva é muito forte no brasileiro. Isso produz assim situações, né, que, por exemplo, vocês que trabalham na área, vocês sabem disso. Qual é o critério que uma pessoa tem para dizer quando procura um atendimento de um funcionário, de um agente da saúde? Qual é o critério que ela tem para dizer que aquele profissional é um bom profissional? Normalmente assim, ele é muito atencioso. Poxa, aquele fulana é muito amável, é muito atenciosa, foi muito atenciosa comigo. Nós não valorizamos a parte técnica. Eu estou me referindo a um grande contingente de brasileiros, me referindo à grande massa, né, no mínimo metade do povo brasileiro tem essa concepção. O resto da estatística é por conta de vocês. Mas, por exemplo, nós odiamos despedidas. Se um europeu, um americano vai se despedir de alguém, ele leva até o aeroporto, ele para na frente, ele sai no máximo, ele
cumprimenta, bate nas costas, boa viagem, um abraço e tchau. O que nós fazemos no aeroporto? Nós levamos toda a família, cachorro. 2 horas antes ficam tomando um cafezinho, e abraça, e vai lá, e volta. Aí vai pro embaixo, entra naquele corredor, aí fica todo mundo chorando e tal. O sujeito entra daí, volta. Tira a fotografia. Foto. Aí volta de novo. E tal, tchau. Daí sai uma criança sempre correndo e entra lá e dá um abraço e volta. Bom, ele foi embora. Não foi embora. Daí sai todo mundo dali e vai subindo a escada correndo e vai ver o avião decolar e fica todo mundo isso mostra a profunda afetividade e dependência que nós temos do emocional. Isso é algo que é tremendamente explorado e bem explorado, né, em qualquer profissão, relacionamento. A mídia, né, os agentes de marketing, especialmente a Globo, que é perita, né, em captar esses traços brasileiros, se utiliza disso de uma forma muito curiosa, né? Nós abraçamos quem nós não conhecemos, nós choramos. Dificilmente vocês viram algum asiático ganhar uma medalha de ouro e chorar, né? Um alemão, um americano, mas a gente chora quando ganha uma medalha e diz assim: eu sabia a mãe, ao pai, a família, mas nunca a ele mesmo. Nós valorizamos relações e não indivíduos no Brasil. Então, quando me perguntam, você esteve lá no conselho ontem, não aparece, ninguém quer saber o que eu falei. Se você é amigo de quem lá? Quem que você conhece lá? Eu sou amigo da Vanessa. O que ela é lá? Ela tem um cargo grande lá. Então, nós estamos sempre tentando fazer tornar o estranho familiar. Em sala de espera, ninguém fica em silêncio. Experimente ficar em silêncio em sala de espera. Leve um livro. Faço bastante experiência nisso. Né? Leva um livro, vai, tampa o rosto. Se dá uma olhadinha do soslaio, alguém já com um termo bem brasileiro, puxa, conversa com você. E qual é a conversa? A conversa é procurar um contato ou uma relação. De um jeito ou de outro, a gente procura no Brasil uma relação. Mas você veio da onde? Sabe que eu tenho lá a prima, meu amigo. E é muito curioso porque uma hora, quando você então encontra um elo comum, há aquela sensação de confiança. Isso é inconsciente, né? Isso você faz a nível inconsciente. Você deve explorar isso, com certeza. Né? Tem um cara que tem um açougue ali pertinho do mora, no ele está há 32 anos lá. Ele é um cara assim, tranquilo, mas é impressionante. Chega alguém lá, ele faz uma perguntinha, 2 semanas depois, se a pessoa volta, ele toca na livre e diz lá: você está vindo aqui hoje, você não é daqui do bairro? Não, eu sou de Maringá. Você é de Maringá, está lá trabalhando. Dali 2 semanas você aparece lá no açougue Guaraci, ele diz: você viu o que aconteceu lá em Maringá? Então isso dá uma sensação. Chuva de pedra em Maringá. Isso dá uma sensação de que ali é a sua casa e que você pertence àquele lugar.
Porque uma das coisas que marca a nossa identidade é a sensação de pertencimento. Primeiro precisa ser filho da mãe, depois filho do pai, depois filho do mundo. Né? Precisa se sentir pertinente, pertencente ao mundo. A nossa identidade se marca assim, a relação com o outro sempre. Então, essas conversas, né, de perguntar, vocês querem sensibilizar mais alguém? Ele tinha a paciência, assim, de vez em quando ele perguntava, escutava eu falar. Uma vez minha irmã levou minha irmãzinha pequenininha, levei lá. Acho que 10 anos depois eu fui lá e disse: escute, como é que está a Cecília, a minha irmã? Então, ele não estudou para fazer isso. Ele não sabe bem o que é o Brasil, estudou da Mata, Lia Barbosa, Sérgio Buarque de Holanda, mas ele tem essa afinidade afetiva. De alguma maneira ele sabe que isso sensibiliza as pessoas. Você se sentir em casa. Olha, que contrassenso, paradoxo maior de chamar a Assembleia Legislativa de casa. Os deputados não estão na casa, mas é uma casa, chamam de casa. Tinha uma universidade aqui que recentemente fez a seguinte chamada vestibular, né? Universidade tal, a tua casa. Porque na nossa casa a gente faz coisas afetivas. A casa, ela tem o sentido de ela é o lugar da família. Então ela é um tempo sagrado e ela marca as relações de afeto e identidade. Então quando queremos marcar uma relação de intimidade, é o que o brasileiro gosta muito, ele transporta alguma coisa em casa. Alguém lembra aqui de uma propaganda de um motel? Apareça! Grande parte lembra disso. Ninguém sabe o nome do motel, mas com certeza você apareça. Porque, veja, quando você diz apareça lá em casa. Ele transformou um motel numa casa, em algo familiar. Que é o que os nossos políticos, para a gente falar mal dos outros, políticos fazem. O político não transforma o Senado, a Assembleia, a Câmara na casa deles. O Sarney disse assim: quem não empregaria uma netinha? Que inteligência! Ele estava sendo acusado porque ele empregou a neta. A neta é uma netona, né? Mas não tem. Mas ele se curvou e disse: quem não empregaria uma netinha? Tocou no coração do povo brasileiro. Se vocês pegarem os dois candidatos, os dois candidatos falam do pai. Pai. Não é tanto pelo que os pais fizeram, mas é pela ideia de família, de afeto, cordialidade, paternidade. Nenhum pai entrega um filho para a polícia no Brasil. Quando entrega, o delegado prende o pai. Ele diz: que absurdo, como é que o senhor vai entregar seu filho? Então é um campo fantástico a ser explorado, a relação da casa, a concepção de casa para o brasileiro. Aqui na frente tem a Apolar. Eu estou dando um curso aqui já faz algum tempo e uma das primeiras coisas que eu falei foi sobre isso. Eles vendem em casa, né? Então, eu disse, vamos pensar o significado da casa. Eu disse: olha, eu tenho raiva de corretor de imóveis porque eles venderam a casa que eu amava. Para nós, casa não é mais um lugar apenas, né? Ela tem uma relação sagrada, ela é histórica, é familiar, porque foi a única instituição que conseguiu dar um jeitinho para se virar no Brasil, foi a família, através das relações de parentesco e de afinidade, amizade. Porque se nós
contarmos a história do Brasil, a gente vai ver a distância do Estado, do governo e a sociedade. Eles sempre tiveram desconectos distantes. Então, o brasileiro se virou monopólio. E por isso, historicamente, nós temos na nossa ancestralidade, nos nossos afetos transgeracionais, nós passamos de geração para geração essa ideia da casa. Aí, é claro, minha querida, amada, amigão, lindinha, meu amigo, todas essas terminologias que a gente usa para mostrar a nossa intimidade. Essa é uma outra característica, eu falo bem rapidamente disso, que é a coisa da relação. Brasil é uma sociedade relacional, dizia Roberta Mata. Nós valorizamos mais relações do que a individualidade, a meritocracia. Nós contratamos pessoas por confiança afetiva. Você conhece fulano? Conheço, então eu dou aval. Quando você se apresenta para alguém, você diz assim, Deus fica sabendo que eu sou amigo do irmão do vizinho da manicure, que é amante da filha do deputado. Nós temos uma cadeia relacional imensa, uma teia de relações, e essas relações sempre se dão por prioridade, pela ordem. Parentes, família, parentes, amigos, amantes, vizinhos. Então esse é um outro campo também a ser explorado, dentro da lógica brasileira. Não importa quem você é, importa com quem você se relaciona. Outra característica é a hierarquia no Brasil. Apesar de nós lutarmos com o discurso da igualdade, etc., nosso país tem uma tradição hierárquica muito forte. Você sabe com quem você está falando? Essas carteiradas, isso é uma prática instituída. O sujeito da carteirada, entra em restaurante da carteirada, não precisa nem carteirona, qualquer intimidação sabe com quem está falando. O pior é que quem está em cima se sente superior. Pior é que quem está embaixo se julga de fato inferior. Essa é a tragédia nossa. Então é uma retroalimentação. E é impressionante, eu acho que eu já conversamos sobre isso um dia. Eu entrava na Universidade de Pardal e tinha um porteiro lá que ele quando eu cumprimentava ele grunhia, zumbia, não sei o que ele fazia, mas não dizia bom dia. Não sei se era o cumprimento curitibano, mas eu levei algum tempo para compreender. Depois, quando tinha um carro um pouco melhor que o meu na frente, eu sempre gostei de carro antigo. Carro antigo não é carro velho, né? Carro antigo. E eu não sei, a minha conclusão foi o seguinte: esse cara deve pensar o seguinte, professorzinho, esse carro velho que ele tem, aí eu disse lá, professor bom, tem um carrão. Esse cara, vou cumprimentar esse cara, se ele é igual a mim, igual a eu. Então, quando o Sarney estava sendo acusado, no começo do mensalão lá, o Lula foi em defesa dele e disse: o Sarney não é qualquer um. Vejam como isso está no nosso imaginário. Nós nem nos damos conta de que nós estamos dizendo, que o presidente não se dá conta que ele está dizendo que no Brasil existem os que são mais e os que são menos. Isso se instituiu desde a presença em 1808 da corte brasileira, da corte portuguesa, quando criou leis que privilegiava quem estava em cima, e punia quem estava embaixo. O pessoal mudou alguma coisa? Mudou um pouquinho só, mas nós vivemos essa hierarquia tremenda. E aí nós temos uma série de metáforas que a gente utiliza para chamar as pessoas. Chefia, xerife, campeão, está se achando, doutor. Essa é uma outra coisa.
coisa. Quando eu comecei a trabalhar no hospital psiquiátrico, isso já faz muito tempo, depois eu me dei alta, né? Porque aquilo lá é uma loucura, trabalhar no hospital psiquiátrico. E quando eu fui fazer o carimbo, a secretária me chamou muito constrangida, assim, e disse: desculpe, Gilberto, psicólogo também é doutor? Porque ela tinha que fazer o carimbo, ela não sabia se colocava doutor ou não. Então, isso é o reflexo da nossa ideia de hierarquia no Brasil. Todas as sociedades, elas têm, como eu disse no começo, um eixo sagrado, né? onde as pessoas que ocupam um lugar, elas são mais valorizadas. Por exemplo, o que se valoriza mais no Brasil? Um jogador de futebol bem sucedido ou um psicólogo? Um jogador de futebol, não tenha nem dúvida. Se um jogador de futebol falar na novela das 8, todo mundo vai fazer o que ele sugerir. Agora, se o psicólogo falar assim, figura de canal, isso aí, né? Ele não tem poder, porque o valor que se dá a essa estratificação, esse lugar, ele varia de sociedade para sociedade. O médico, por exemplo, pode falar a maior besteira sobre futebol na frente de uma pessoa que entenda futebol, que, de forma geral, as pessoas vão acatar a opinião desse médico, por justamente haver essa estratificação. Isso acontece em toda a sociedade, mas o que nós fazemos com isso é diferente do que nós fazemos, por exemplo, no Brasil. Da carteirada, dizer que quem pisa quem está embaixo, e nós temos um orgulho, quando nos chamam de xerife, campeão. Os cuidadores de carros são espertíssimos nisso, não são? Sou doutora, xerife, vem aqui. Eles adquirem essa experiência das coisas do coração e da hierarquia, né, muito forte no Brasil. Bom, como adianta, senão nós vamos atrasar aqui o tempo. Bom, aqui tem algumas palavras-chave, né, que nós podemos pensar em como agir. De forma geral, se você for simples e humilde, você conquista uma grande parcela da população brasileira. Já temos uma tradição religiosa da humildade, mas nós temos uma tradição da hierarquia. Quando o Sarney fez isso aqui, ele combinou a humildade e a resignação com o afeto da netinha. Quer dizer, ele matou duas coisas num só movimento. A simpatia, né, é outra característica. Assim, antes que eu esqueça, olha, tem uma coisa curiosa que é a ideia de educado no Brasil. Vocês já pensaram quando se diz fulano, nossa, como fulano é educado? Quando que fulano é educado? Quando ele serve à frente dele, quando ele dá a vez no trânsito, quando ele dá a cadeira para o outro sentar, quando ele abre a porta para o outro passar. Ou seja, quando ele se coloca em segundo lugar e num nível de inferioridade na nossa concepção valorativa de ser educado. Ser educado é o sujeito que estudou. Fulano é educado, não sei aonde, fez um curso tal, estudou isso. Mas a ideia de educação, de ser educado, é se confundida com subserviência. E nós cultivamos isso. Quando nos colocam para cima, nesse sentido hierárquico, nós nos sentimos bem. Então, seja simples e humilde, você está quebrando essa antipatia da hierarquia. Simpático e amável. Brasileiro é personalista, afetivo. Eu andei por esses dias aí, aguçando mais minha vontade de entrar em farmácias. Eu entrei em várias farmácias. Mas tem atendente muito antipático. Precisa ir um pouco mais
algumas dessas nossas características brasileiras, elas são super bem-vindas, isso muda profundamente. Bom, sorrir e ser político é uma expressão meio confusa. Na verdade, ser político é ser um pouco, veja o que nós confundimos com político, né? É ser sabão, é ser dar ginga. Fulano é político, né? Ele se dá com todo mundo. Ele agrada o profano e o sagrado. Deus e o diabo, se viram o Alto da Compadecida, né? A Nossa Senhora foi seduzida pelo cara lá e perdoou ele. Do Chipó, não me lembro, sempre esqueço. Então, essa coisa de ser político no Brasil é ser afetuoso, ter jogo de cintura. O que é jogo de cintura? É estar nos dois lados ao mesmo tempo. É ir para cá e vir para cá. É mais ou menos. É a ginga, é o drible, é o samba. Isso nos marca muito. Então, ser amável político, né? Eu não sei se faz mal para vocês, para mim, confesso que às vezes faz, mas em termos de negócio, talvez não faça muito mal. Vamos adiante, né? Então, um critério que nós temos dos agentes de saúde, quando alguém procura, seja quem for, um farmacêutico, médico, dentista, a primeira coisa que se diz, gostou, né? Não é, então, como foi o atendimento, como é que não é, gostou. E nós precisamos ter afeto. É assim, ela é muito atenciosa. Ela explica, ela fala, ela dá atenção. Essa a grande maioria. Ser amigo, acolhedor. E é tão maluco essa coisa, né? Eu andei escutando em farmácia conversas de consumidores de medicamento e cosméticos. Volte e eles estão dizendo isso, né? O importante é ter saúde. O resto, reticência. Eu acho isso tão curioso, porque eu espero não me parecer um mercenário disso, mas de certa maneira isso é muito importante para o povo brasileiro, para as pessoas, elas colocarem o resto como algo que não teria muita importância. Claro que é importante ter saúde, mas o que sobra é o resto, com pouca importância. Na verdade, é que sem saúde você não faz mais nada. Pois é, mas nós enfatizamos assim que o resto não é importante, né? A saúde não quer mais importante. Mas assim o resto acaba com o resto, né? Podia dizer, bem, estar vivo sem uma vida biológica, sem vida cultural, afetiva, social, ela é um bolinho de carne, né? Ela é uma massa, nada mais que isso. Então, andei dando uma olhada aí em algumas teses, dissertações, e me parece que essa palavra conselheiro, ela é bem curiosa no Brasil, né? Porque nós temos, desde a corte portuguesa, nós temos um monte de conselheiros, né? Que eram aquelas pessoas que opinavam, aconselhavam, e que nós valorizamos muito mais do que a parte técnica. O bom conselho, ele funciona muito mais do que uma explicação técnica. Nós temos conselheiro Danta, conselheiro Laurino, temos conselheiro do Curitiba, conselheiro do Atlético, temos conselheiro para todo mundo é canto. Não vi a presença do conselheiro do remédio. Não vi isso com muita clareza. Esse profissional responsável pela produção do medicamento e que concretiza a cura. Em alguns estudos que eu andei ali analisando, parece que a força do remédio diminuiu a qualificação, a identidade desse profissional. A força do remédio é aquilo, vocês sabem melhor do que eu, né? Os grandes laboratórios, as produções de mídia, né? A propaganda de medicamento, tudo isso ela adquiriu mais força que a palavra
esse conselheiro, mas que desta forma que nós estamos conduzindo a conversa hoje, esse sujeito pode reaparecer. Porque isso tudo que nós estamos falando aqui, ele está no nosso imaginário coletivo, né? Impregnado na identidade nacional. Vamos adiante. Então, o medicamento, simbolicamente, ele representa a ausência da doença. Eu estava pensando numa coisa curiosa. A nossa identidade, ela também se dá não só pela busca do que é igual, mas pelo contraste. Por exemplo, nós somos brasileiros porque nós não somos argentinos, porque nós não somos portugueses. Aliás, estou fazendo piada. Nós somos paranaenses porque nós não somos gaúchos. E, em parte, a nossa identidade se organiza pelo contraste. Fiquei pensando qual é o contraste do remédio, né? que seria a ausência da doença. Talvez o cosmético, né? Que seja o contrário, a produção da beleza. E aí nós teríamos, então, você sabe melhor do que eu, consumidores de saúde e consumidores de beleza. A farmácia da saúde e da beleza. As pessoas, quando entram, ao menos da pouca experiência que eu tive, vocês sabem disso, as pessoas, quando entram na farmácia, elas não procuram, nesse templo sagrado, elas não procuram só o remédio para curar a dor e a saúde. Elas também procuram a esperança, a beleza, que é o contraste disso. Por isso as pessoas consomem muitos cosméticos. Aliás, o brasileiro está entre os 3 maiores consumidores de cosméticos do mundo. Então, eu acho que é uma grande fonte, né, de vida. Eu sou um sociólogo, o Norbert Elias diz o seguinte, depois no final dessa frase, diz o seguinte: o ser humano é movido pela dor e pela esperança. Nós podemos fazer uma associação que o remédio, né, alivia a dor, né, e a beleza traz a esperança. Eu andei vendo nomes de farmácia, talvez não esteja ensinando para rezar missa, mas eu fiquei impressionado nesses 10 dias. Os nomes de farmácia. Tem farmácia que parece pão, tem farmácia que não, o nome ele é um dos representantes da identidade. Vocês não têm vocês têm um nome que marca a identidade de cada um. Às vezes a identidade é uma identidade mais comercial, uma identidade coletiva, não sei, mas claro que não dá para analisar assim o nome da farmácia e é tão importante, mas ele tem um significado simbólico para as pessoas. Por exemplo, colocar nome de farmácia, por exemplo, farmácia hospitaleira, isso é uma coisa super brasileira, porque o hospital vem de hospedagem. Hospedagem de hóspede, de hospitaleiro, de casa, brasileiro é hospitaleiro. Então, isso é algo que ele atravessa o nosso inconsciente. A farmácia da casa tinha Farmalar antigamente, não sei se ainda existe, né? Mas é a ideia de transformar a farmácia num lar. Como o cara do hotel desaparece. Como os vendedores hoje de sapato, de calça fazem. Eles perguntam o seu nome. Quando você faz uma boa compra, eles te levam até a porta. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você volte sempre. É a tua casa. E aí tem alguns outros nomes lá, Doce Remédio, Casa do Remédio, Farmácia da Família, os nomes que eu andei colocando. O que eu mais vi, esses foram os nomes que eu acabei citando aí, os que eu mais vi, farmácia com nome de gente, nome de santo, lá, é um país religioso, ou assim siglas, em inglês, ou IRS, não sei o que lá, ou em inglês, ou coisa assim. Acho que talvez tenha mais. Então, isso aí nós já vimos, né? A farmácia, estou imaginando aqui como um brasileiro, né? Eu estou me imaginando como brasileiro, que é numa farmácia, dentro dessa lógica nacional, eu estou imaginando que uma farmácia tem que ser uma casa.
Um templo religioso e uma casa. Por que templo religioso? Porque o brasileiro valoriza religião e família. Então, tudo que tiver cara religiosa e familiar é bem-vinda ou consumida, ou seja lá como chamar, do brasileiro. E uma casa, como um templo, tem que ser uma casa limpa, cheirosa, iluminada, enfeitada, acolhedora, hospitaleira, talvez com música. O medo é a esperança, como a gente terminou aí. O remédio afasta o medo e o cosmético traz a esperança. Acho que é isso.